Começar pelo Palmeiras, que com a entrega dos 6 primeiros balancetes, chegou a hora de falar do primeiro semestre do Verdão, meu querido time de coração. Recorde de gastos, mas também recorde de venda de atletas e um novo patamar em arrecadação do Allianz. Inclusive, hoje, no dia que a gente grava, saiu uma matéria bem legal na Bloomberg Linha, falando sobre o Allianz Parque e a sua capacidade de atrair marcas. Enfim, e pode chegar a 700 milhões de reais com venda de atletas. Tá vendendo muito, por isso está conseguindo investir muito. Deve ser um dos anos também que mais vai desembolsar para contratar. Enquanto a gente está gravando, deve estar chegando um ex-ídolo de vocês para o nosso time. Já é ídolo nosso há um tempão, que é o Andreas Pereira. Mas e aí, Chataki? Final do Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras de 2025, ele tá se alavancando ou ele ainda segue numa posição financeiramente confortável, mesmo com todos esses investimentos que está sendo feito? Você sabe que falar do Palmeiras é uma das coisas que eu mais gosto e que depois eu mais me arrependo, né? Porque depois eu fico, o pessoal... Vira o meme do... o grupo do Flamengo reclama que eu elogiei, o palmeirense fala, tem uns cortes lá, Mulambo se derrete pelo porco. Eu fico ali quase que vida de juiz, né? Por isso que eu fico só aqui na função de Bebeto cruzando na área. Tá bom, beleza. Cara, mais uma vez, assim, motivo zero pra se preocupar com o Palmeiras. Tô bem satisfeito, né? O que a gente precisa entender é que realmente, assim, o clube tem aqui... Vamos falar aqui de números que são relevantes, né? Quando a gente tem aí 700 e uns quebradinhos, 771 de receita para um primeiro semestre, você tá falando de um volume cavalar, né? Então, óbvio, você tem um pouquinho de venda de atletas, pode falar. Não, eu só ia falar que a maior receita do ano passado, o anualizado, né, o ano inteiro, foi 1 bilhão e 300, né, que foi o Flamengo, né? O Flamengo fez 1,287 Então, se o Palmeiras conseguir espelhar essa mesma receita no segundo semestre, que é muito difícil, porque não vai ter os mesmos jogadores para vender, mas a gente tá falando de uma receita que vai ser muito maior do que a maior receita que a gente teve ano passado. Muito maior, principalmente se você considerar que no primeiro semestre é justamente um período que você tem menos datas importantes de competição que pagam não só uma maior premiação, mas também direitos de televisão. Então, quando você olha para um Palmeiras que faz esse volume de dinheiro, né? Você está falando aí na casa de 700 milhões de reais no primeiro semestre, que geralmente, né, você tende a ter menos poder arrecadatório, é muito importante que a gente pense o seguinte: o clube daqui para frente, o que for ganhar, o que for disputar, tá na Libertadores, tá no Brasileirão, tá fazendo frente, tem tudo para ser uma das melhores disputas aí que todo mundo tava esperando por isso nos últimos anos e os times acabaram priorizando competições diferentes, tirando lá a final de Montevidéu em 2021, mas o clube tá, assim, muito sanado financeiramente e mais do que isso. Claro que a gente fala muito das vendas, a gente agora vai falar um pouquinho também das compras, mas o Palmeiras, ele tem no Allianz Parque, assim como a gente falou no último episódio do Flamengo, um aumento de poder arrecadatório muito importante para suas receitas. O clube ano passado faturou ali, com o Allianz Parque, cerca de 240 milhões de reais, e agora, para esse ano, a estimativa é que o clube faça 300 milhões de reais só com o seu estádio. E alguns fatores chamam muito a atenção. A exploração de camarotes hoje do Allianz Parque é a mais bem gerida do Brasil. Então, só para você ter uma noção, a busca pelos camarotes no Palmeiras em dia de jogos, ela é maior do que em dia de shows. Então, você está invertendo uma lógica mercadológica muito interessante. Fora isso, quando você olha para uma base que reiteradamente vem formando e vendendo talentos, é o que a gente sempre fala aqui, que o Palmeiras transformou receitas não recorrentes em receitas recorrentes. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui das compras, né? Mas se você pensar que o clube gastou como nunca na sua história, mas mesmo assim arrecadou os mesmos patamares, um pouquinho menos, o clube fez tudo certo. Exato. Então o torcedor não pode ficar reclamando muito quando tem muito show ali no Allianz Parque, né? Porque a receita, pela conta aqui de cabeça, se crescer de 240 para 300, dá aí uns 25% de crescimento ano a ano. É um número bem expressivo, né? Muito. E até essa semana, eu sempre gosto de trazer... Peraí, só, eu tô brincando, tá, gente? Eu como palmeirense, eu reclamo quando tem show lá em dia de jogo importante, mas financeiramente falando, acaba sendo bom, né? Com certeza. E talvez o que o Palmeiras precisa, às vezes, é pensar num plano B. Você tem o Pacaembu, não vou entrar aqui na polêmica lá de Barueri, mas a gente sabe que também é um plano B, né? A própria presidente pensou nisso. Mas o que é muito importante falar aqui, né? Você teve uma receita no Mundial
que ela praticamente foi equivalente ao superávit do clube no primeiro semestre. O clube teve 158 milhões de reais de superávit nesse primeiro semestre. A previsão que o clube fez lá no seu orçamento, no final do ano passado para 2025, foi que o clube teria um prejuízo na casa de 65 milhões de reais. E aí o clube reverte essa lógica e traz majoritariamente um superávit desse tamanho num primeiro semestre que, mais uma vez, a gente relembra aqui, as receitas são um pouco menos expressivas. Isso é muito legal. Por quê? Se eu ganhei 152 milhões de reais em premiação do Mundial e eu tive um superávit de 158, o Palmeiras ele não deixou de priorizar o seu dia a dia para que ele conseguisse gerir isso e transformasse o dinheiro do Mundial num plus. Então isso é muito legal. Fora isso, as vendas dos atletas, mais uma vez, você tem esse ano entrando no caixa do clube a venda do Estevão, você tem a venda do Richard Rios, você tem a venda do... Agora você está negociando tanto o Thales quanto o Kevin, e você também tem a venda do Vitor Reis pro Manchester City, uma parte ia entrar. É um valor que você nem tá mais falando do Endrick, e daqui a pouco você não vai estar falando do Estevão, e um novo menino vai estar sendo vendido. Então isso foi muito positivo para que o clube pudesse fazer a janela que fez. Interessante até nisso aí, muito se questionou os valores que o Palmeiras gastou quando contratou o Flaco Lopes, por exemplo. Só pegando como exemplo, né? Mas isso até foi numa conversa... Eu estive agora lá em Porto Alegre, conheci o Eduardo Dias da Future, até mandar um abraço aí pra ele. Sei que você até fez um curso dele, né, Chataki? É um cracaço. O cara sabe pra caramba. A meca. E a gente tava falando muito sobre a política de investimentos do Palmeiras, que no final do dia o Palmeiras acaba fazendo esses investimentos com foco em longo prazo. Então, tal qual foi o Veiga, que quando chegou demorou muito para amadurecer e virar o jogador que virou na história do Palmeiras, talvez o Flaco Lopes esteja chegando agora, naquele momento, né, um cara que foi tantas vezes contestado, ele agora dá para dizer que é titular absoluto, ou pelo menos não é mais tão contestado pela torcida, convocado pela seleção argentina. Então, certamente o que o Palmeiras gastou com o Flaco Lopes numa eventual transferência, que espero que demore, porque agora ele está começando a entregar em campo, ele vai trazer um resultado positivo para o time. Embora nesse ano de 2025, talvez pela necessidade, mudou um pouco, né? Começaram a chegar jogadores um pouco mais prontos, né? O caso do Kelvin, que chegou agora para lateral, já é um jogador novo, porém pronto. Então o Palmeiras ali já começa a endereçar algumas peças que ficou faltando. O próprio Andreas Pereira, se confirmada a contratação, já é um cara bem diferente das últimas contratações do Palmeiras, que eram possíveis talentos que estavam surgindo na América do Sul e poderiam virar grandes jogadores, como muitos deles têm vingado, né? Claro, e é muito legal esse ponto que você tocou, porque quando a gente fala de mercado financeiro, para outras áreas, agronegócio, construção civil, enfim, qualquer setor bancário, não necessariamente você tenha uma única estratégia que vai fazer você maximizar os seus recebimentos e equilibrar as suas contas. No futebol é a mesma coisa. Ficou muito famoso, até também show de abraços aqui, né? Vou mandar um abraço pro pessoal lá do Posse de Bola, da UOL, que eu sou fã de carteirinha. Ficou muito quente essa semana uma discussão, um debate que o Arnaldo teve junto com o Mauro e o Danilo Lavieri, falando justamente sobre o perfil de contratação do Flamengo e o perfil de contratação do Palmeiras. Eu acho que ali, talvez a gente pode, em última instância, falar que o Palmeiras contrata jogadores jovens e o Flamengo tende a contratar jogadores mais prontos. Mas quando você vai destrinchando cada jogador, você vê que é totalmente diferente. Ambos os clubes têm investido em jogadores de meio de idade. Então, quando você olha, o Vitor Roque não é um menino de 19, mas já tem seus 20 e poucos. O Andrés Pereira, a mesma coisa, não é um jogador de 32, 30... O Vitor Roque tem 20. 20 anos só, olha. E se você olhar o próprio Evangelista, o que aconteceu com o Rafael Veiga, que primeiro vai pro empréstimo, depois já volta um pouquinho mais maduro. O Palmeiras, ele aposta, assim, nos jovens, mas ele também, esse ano principalmente, ele fez um reforço de elenco. Você tem o Felipe Anderson no ano passado, e o Flamengo, por outro lado, trouxe o Jorginho, que é mais veterano, o Alexandro, o Danilo, mas também tem o Pedro, que é um jogador de meia idade, o Samuel Lino, que é um jogador de meio de idade. Você tem o próprio Saúl, que a gente acha que é um veterano, mas tem, entre aspas, só 30 anos. Então, acho que os clubes eles estão entendendo que eu acho que eles têm uma política muito clara, que é vender jogadores e tentar comprar
jogadores de forma que o elenco fique rejuvenescido. O Palmeiras é até com uma pegada um pouco mais agressiva do que o Flamengo, mas ambos os elencos estão atingindo um equilíbrio de idade para jogadores que já possam te entregar um título. É que isso me lembra nos primórdios, nem era no Sports Market Makers, mas quando eu conversava com o Grafietti lá na época de Infomoney, e a gente fez uns papos sobre os balanços dos times, e eu lembro muito bem quando ele definiu o processo, a política de contratação do São Paulo, que era quase como se trouxesse um paralelo para o mercado financeiro, seria um day trader, que o São Paulo ele já começava o ano tendo que comprar os jogadores para compor o elenco, porque no final do ano anterior ele vendeu os jogadores que foram os destaques. Então todo começo de ano era aquela correria para montar um elenco, e ele falava, pô, uma hora vai ficar insustentável, porque talvez ele não vai acertar as contratações, e aí essa roda começa a falhar, né? Porque você faz um puta gasto e não consegue ter o retorno. E sem querer ou por querer, você pegou um gancho maravilhoso, que é, o Palmeiras teve a sua janela recorde, só pra gente ter um nível de patamar, o Palmeiras gasta 700 plus, o Botafogo gasta 650 plus, mas tem, mais uma vez explicando que tem um acerto de contas ali, um encontro de contas que vai ter que ser feito com o Lyon, porque compra daqui, bota ali, a gente ainda não tem isso tão claro, por mais que o Botafogo tenha divulgado o balanço, a gente precisaria do balanço da holding para entender como que esses ativos, leia esses jogadores, transitaram ali dentro. E o Flamengo gasta 280, mas já veio de uma janela de 300 e bastante. Então, assim, qual que é o ponto e o aspecto aqui? O Palmeiras não vai poder gastar esse volume na próxima janela. Como o Flamengo gastou 350 no passado, já na janela de janeiro teve que dar uma segurada. Então, são clubes que isso, realmente, assim, a gente fala de espanholização do futebol brasileiro, na verdade, você está tendo uma espanholização a médio prazo, né? Eu sou muito relutante em botar isso no longo prazo. Você está tendo uma espanholização financeira desses dois clubes a médio prazo. Aí eu concordo. Por quê? Porque são clubes que você gasta 700. Se na janela de janeiro não puder contratar ninguém, não vai contratar ninguém. Isso está acontecendo também agora com o Cruzeiro. Está lutando pelo campeonato, perdeu o Fagner, por exemplo, não vai conseguir repor porque não tem mais orçamento para isso. Então, o Palmeiras tem algum problema de gastar 700? Não, ele não tem esse problema. Mas o Palmeiras não vai conseguir gastar 700 todo ano. E nem metade disso. Então, eu acho que o que o Palmeiras fez foi fazer ali uma grande oxigenação no seu elenco. De tempos em tempos é preciso fazer isso. O Flamengo que a gente trata aí como o mesmo Flamengo desde 19, hoje só tem o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Felipe Luiz no banco daquele time. Até nesse ponto você tocou, é interessante que muito se fala da reformulação até de lideranças dentro do Palmeiras. Porque hoje você tem lá o Gustavo Gomes como o capitão e o líder nato, mas os representantes do Palmeiras na conexão com a diretoria eram Gustavo Gomes, Everton e Marcos Rocha. O Marcos Rocha já deixou o elenco, agora foi para o Grêmio. E o Everton, bom, ele ainda é titular, mas o Palmeiras acaba de fazer uma contratação do Carlos Miguel, que talvez não para agora, mas pode ser que daqui 1 ano ou 2, com o Everton já chegando numa idade avançada e o Carlos Miguel podendo entrar não contratou um goleiro desse calibre para ficar no banco o tempo todo, né? Mas aí você já vai vendo uma dispersão de peças muito importantes na história do Palmeiras, o próprio Mike, o Lomba, que com esse movimento deve sair, e jogadores que já estiveram presentes boa ciclo, parte né? desses 10 anos de glória do Palmeiras, e aí para isso precisa renovar, né? Para não ficar aquele gap enorme entre os grandes ídolos do time e as futuras promessas. E aí também a gente sempre conta aqui cases, vale muito a pena comentar como cases negativos desse modelo de hipervalorização de seus craques, o Barcelona, né? Hoje o Barcelona, ele viola o teto de salários da La Liga justamente porque na época que o clube ganhou tudo, principalmente ali em 2015, o clube começou a fazer sucessivas renovações de salários que o clube tinha quase 85% da folha salarial comprometida em face às suas receitas totais. Então a coisa começou a ficar insustentável. Então você tem jogadores lá como o De Jong, por exemplo, o Ter Stegen, goleiro, o próprio Piqué no final da passagem dele, que ganham salários assim exorbitantes perto do que o clube pode pagar. E o caso nacional que ficou mais latente com isso foram os campeões mundiais do Corinthians em 2012. Então esses jogadores acabaram
ficando quase uma década a mais no clube, não teve essa renovação. E talvez, eu acho que o Palmeiras já tinha até começado a fazer aquilo com a saída do Felipe Melo, mais alguns, e agora tá fazendo uma segunda leva muito grande aí com Ano a saída de alguns passado destaques. saiu só o Rony e o Dudu, né? Em termos de história do Exato. Palmeiras, muito, muito importantes.